Se a gravação sair assim como eu estou recebendo, eu não acho interessante não fazer a gravação. Sim, sim, sim. A gravação, seria um documento que comprova o meu estágio, ok? Essa é a questão. Então, eu precisaria fazer a gravação justamente para que a coordenação lá da Faculdade Uninter depois veja o meu trabalho. Na verdade, seria esse o motivo da gravação. Então, Mauro, e não vai te prejudicar essa má condução do entendimento aqui para o teu trabalho mesmo? Eu não sei se a gravação vai sair tudo bem. Assim, ó, seu Alfredo, eu estou lhe ouvindo muito bem. Eu estou te ouvindo muito tranquilo. Eu não sei, claro que tem a ver com a internet também. Às vezes a gente trava por causa da internet, mas a princípio tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu te ouvi super bem. Não sei se o senhor me ouviu bem. Então toca o barco. Não, eu não estou te ouvindo bem. De vez em quando falha muito aqui, eu não entendo às vezes o que tu me diz. Agora, nesse momento, eu estou te ouvindo bem. Muito bom. Eu vou iniciar então esse momento até em consideração também a correria que é a vida de vocês e correria que é o trabalho de vocês, tá certo? Vou iniciar esse momento, ok? Dizendo que, em primeiro lugar, muito obrigado pela companhia, obrigado por esse momento em que nós estamos juntos aí dentro dessa pandemia. E para iniciar o nosso momento, eu queria somente fazer uma pequena retomada de algumas coisas que a gente viu na primeira formação, ok? Uma retomada da primeira formação. E para fazer isso, eu quero partilhar a tela do meu computador com vocês, ok? Eu vou fazer uma partilha da tela e aí depois, ó, a gente vamos depois vocês vão confirmar, e aí, ó, dá para confirmar pelo chat. Existe dentro do Google Meet a ferramenta. Ó, que bom que o Rafael voltou. Muito bom, Rafael. Existe uma ferramenta aqui dentro do Meet que é o bate-papo, que é a conversa. Então, pelo bate-papo, a gente pode estar conversando. Então, ó, boa tarde, meus queridos e queridas. Apareceu aí para vocês o comentário? Muito bom! O sinalzinho com a mão é válido porque eu estou conseguindo ver todo mundo, tá? O Rafael, que bom que voltou. Vou pedir só para o Rafael desabilitar o microfone dele, ok? Para não dar eco aqui. A Lilica saiu de novo sem querer. Eu não sei se realmente tem a ver com a internet, mas aí ela assiste com a Elza, então, do ladinho aí. Ok? É uma ferramenta nova, é uma ferramenta que nós estamos aprendendo, e sim, dentro desse home office hoje em dia, onde tem muita escola, não, mas as escolas privadas, algumas escolas do Estado estão também trabalhando usando esse recurso que é uma maneira aí de estar mais perto dos alunos, mais próximo dos alunos. O município, agora nesse momento, vai ter que criar alguma alternativa de atividade domiciliar, porque até ontem, então até o decreto ontem do governador, as aulas voltariam, a princípio hoje, atual, as aulas voltam 15 de julho. Mas, se não melhorar os índices aí, ó, se não reduzir os índices do coronavírus e da pandemia, nós iremos, então, estender. Eu penso, sinceramente, que aula é em setembro, gente. Aula é em agosto, em setembro, e enquanto isso a gente vai trabalhando da melhor maneira possível, mas eu penso que é por aí a coisa, esperar passar o inverno, né, sabendo de toda a problemática que isso acarreta dentro da questão social, da questão econômica, quantas pessoas perdendo o emprego, mas ainda aí, ó, optando pela saúde, não perder a vida em primeiro lugar, e perder o emprego, eu sei que é dramático. Nós, de certa maneira, hoje em dia, como educadores, nós estamos numa posição muito privilegiada. Os educadores, nesse momento, nunca se sentiram tão privilegiados, porque
Até onde nós sabemos, claro que existem salários aí um pouco atrasados, mas ainda os educadores estão recebendo. E o pessoal que trabalha no comércio, como é que está? E as microempresas, que aconteceram com as milhares de microempresas dentro do Brasil? Quantas pessoas perderam o emprego? Então, diante de toda essa crise social e econômica e em função de uma crise da saúde pública, diante de todo esse fato, nós estamos numa posição privilegiada, né? Seja pelo salário, seja por estar trabalhando aí diante de uma ferramenta. Então, a nossa posição, claro, não dá para, mesmo no isolamento social, a gente precisa, de certa maneira, ter uma postura generosa, uma postura amorosa, caridosa, diante de toda essa situação. E de que maneira a gente vai conseguir, nesse momento, ser generoso, ser assistente mesmo, ter uma postura assistencial. A postura assistencial não é só de quem fez a faculdade da assistência social. A postura do assistente social é uma postura que ela perpassa todas as nossas profissões. Nós precisamos, nesse momento, ser solidários, sim. E dentro da nossa atividade, lá da primeira aula, então, ou da primeira formação, o professor e o Mauro aqui, que gostaria de partilhar uma tela com vocês, ok? Vou pedir só para o Rafa desligar o microfone dele em função do eco, ok? E vocês podem fazer um sinalzinho com a mão. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom, muito bom. Então, partilhar uma coisa bem rapidinha. A ideia não é ficar dando aula e vocês olhando para mim somente. A ideia não é essa. Mas eu quero partilhar, então, só para fazer um feedback, uma lembrança, aquilo que nós vimos, então, em um outro momento da nossa caminhada. Vocês estão vendo meu Facebook não, meu Instagram nada, WhatsApp. Vocês se lembram, então, dessa imagem? Vocês podem fazer com o sinalzinho com a mão aí. Se lembram dessa imagem, gente? Essa imagem, muito bom, muito bom. Essa imagem, então, de certa maneira, ela nos remete, então, naquela primeira formação nossa. E dentro daquela primeira formação, e o incrível é que, realmente, nós não somos profeta do ano. Nós criamos uma grande expectativa dentro desse ano, nós criamos projetos, construímos metas para esse ano, e nós não fazíamos ideia que esse ano seria um ano histórico, nós não fazíamos ideia, e interessante que assim, quem tem 9 anos e quem tem 99 anos, nunca passou por uma experiência igual a essa. Se a gente for analisar, a última peste, historicamente, no Brasil, não, mas no mundo, foi ali a gripe espanhola, em 1917. Depois daquele momento, não houve uma peste, não houve um momento de epidemia, ou de epidemia assim, mas pandemia. Então, tudo o que está acontecendo nesse momento, ele é novo para todas as gerações, para todas as gerações. E a maturidade nesse momento, seja a maturidade das pessoas mais experientes, conta muito, e o desenvolvimento e as habilidades dessa gurizada, e as habilidades principalmente tecnológicas, também precisam contar muito. Então é momento das nossas experiências e das nossas habilidades, todas elas contribuírem para que a gente possa viver esse momento. E essa telinha aqui, então, né, as inteligências múltiplas de Gardner nos remetem àquele momento de expectativa, aquele momento que nós estávamos refletindo e pensando que sim, esse ano nós desenvolveríamos todas essas atividades com as crianças para desenvolvê-las de maneira integral. E a gente sabe que, diante do fato, as crianças agora estão em casa, nós estamos vivendo uma pandemia, as crianças, nesse sentido, educação formal, essas crianças não estão chegando para nós. Claro, penso mais para vocês como instituição, porque alguns professores, seja do Estado ou do privado, de alguma maneira, a educação formal, de alguma maneira, está ocorrendo.
né? Por exemplo, eu posso dizer pela minha realidade, a realidade do La Salle, e muitos de vocês aí conhecem famílias dentro do bairro Navegantes que passam por situações econômicas complicadas e que não têm o recurso tecnológico. Aí tu pensa assim, tá, mas vem cá, como é que o La Salle está trabalhando com a tecnologia diante de famílias que não têm a tecnologia? Aí existe também a questão da democratização do ensino. Quem tem o recurso da tecnologia, quem tem a instrumentalização, utiliza, e quem não tem esse retorno, esse recurso, perdão, quem não tem esse recurso, vai na escola uma vez por semana para receber esse material xerocado. Ou seja, de alguma maneira, tendo os recursos da tecnologia ou não, as crianças estão levando essas ferramentas para casa. E claro que 100% de certeza eu também não tenho no que eu estou falando. Por quê? Porque ainda, né, essa atividade EAD, ela não é 100% palpável. Então nós vamos ter certeza absoluta mesmo, nem sei se é absoluta, mas nós vamos ter uma maior certeza no retorno. Lá no momento presencial, aí nós vamos ter que refletir, afinal, deu certo esse EAD, essa atividade domiciliar, deu certo? Essa educação formal pela internet aconteceu como nós estávamos, como nós estamos acreditando que está acontecendo? No fundo, a gente não sabe. E, obviamente, então, como formação 2, então, diante desse fato, eu trago, nesse momento, o perfil do educador social em tempos de pandemia. Se a nossa primeira formação foi o perfil do educador social, parte 1, eu coloquei agora como parte 2 o perfil do educador social em tempos de pandemia. E esse material que eu tenho aqui, ele é um material que ele não está 100% completo, mas que eu posso disponibilizar o que eu consegui fazer até agora. A ideia desse material é estudar, usando uma linha da filosofia chamada de fenomenologia. Então, seria uma análise fenomenológica da pandemia. Afinal, como é esse momento, o que está ocorrendo nesse momento de diferente e como será também a nossa pós-pandemia, né? Mas antes de falar isso, na verdade, antes de refletir dentro da questão da fenomenologia, afinal, como é que os filósofos, como é que a fenomenologia, o sociólogo e o filósofo está refletindo a pandemia? Né? Mas antes de tentar abordar isso, e porque, na verdade, talvez não seja o mais importante, né? O mais importante, penso, seria nós falarmos um pouco como está a nossa vida dentro desta questão da pandemia. Como é que está, como é que nós estamos vivendo, como é que está o nosso estado, não sei se a melhor palavra é o estado emocional, ok? Porque eu também não sou psicólogo, então, por favor, né, desconsidere, mas como é que está a nossa vida, como é que nós estamos lidando, talvez seja essa a melhor pergunta, como é que nós estamos lidando com uma força invisível aos nossos olhos, mas que nós sabemos que está aí. Como é que nós estamos lidando com a pandemia? Como é que nós estamos lidando com um vírus que ele é existente, mas que nós, por sermos empíricos, por sermos científicos demais, e por, sim, a nossa visão nos enganar muitas vezes, e que, sim, é um vírus que a gente não consegue olhar a olho nu, a gente somente percebe a consequência dele. Como é que a gente está se portando nesse momento e lidando com a experiência de uma força invisível? Eu fico pensando muitas vezes, o que eu fico viajando na maionese, né? Muitas vezes a gente entra dentro de um estabelecimento e tem placas dentro do estabelecimento para tudo quanto é lado. Sorria, você está sendo filmado. Ou seja, na verdade, o cleptomaníaco nem sabe se está sendo filmado, mas ele sabe que a câmera está ali. O cleptomaníaco, ele não sabe se lá em cima, dentro de uma sala da empresa, tem alguém vendo a câmera. Mas o cleptomaníaco, ele vai pensar 2 vezes de tirar alguma coisa dali justamente pela presença da câmera. Se a gente enchesse a nossa escola de câmera, aquela criança
que é bem peralta, aquela criança que é bem indisciplinada, que vai para o banheiro dando pirueta, pela presença da câmera, daqui a pouco ela se comportaria mais. Ela não sabe se tem alguém vendo. Ela não sabe se o seu Alfredo está ali na sala dele vivendo um Big Brother Brasil dentro da instituição, olhando todas as câmeras. Mas a criança, por ter essa técnica de domesticação do corpo, no caso, se comportaria. E nós, de certa maneira, também estamos sendo filmados pelo vírus. Nós estamos sendo filmados por esse vírus, que está em Pelotas e cresce a cada momento. Então, diante desse fato, deste olho invisível, diante disso, como é que nós estamos vivendo a nossa vida em casa, a nossa vida social? Vocês estão trabalhando aí, então existe também o risco de todo dia sair de casa. Misericórdia e assim, ó, e fé para quem está entrando dentro dos ônibus da cidade de Pelotas, gente. Agora, quem tem o seu carrinho, né, tá numa situação mais privilegiada do que tem que estar pegando ônibus para ir para o trabalho. Então, afinal, como está? Nós estamos vivendo, nós estamos tranquilos? Nós estamos negativistas em relação a isso? Isso para nós é uma bobagem? Isso para nós nos provoca pânico também? Afinal, como está o nosso coração, a nossa vida e a nossa rotina diante da pandemia? E aí sim, gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês falem um pouco também dentro dessa nossa roda de conversa. Ok? E aí, eu não sei se a gente pode começar pela ordem que eu estou vendo aqui. A primeira pessoa que aparece aqui na minha roda de conversa é a Ana Maria. A Ana Maria poderia falar algumas coisinhas para nós, então, Ana? Aí tem que desabilitar tem que habilitar o microfone, meu amor. Agora sim. De como estou me sentindo nesse momento? Enfrentamento. Aí é que está, eu sou um problema, eu não gosto do que está acontecendo, me preocupo com tudo que está acontecendo. Eu, desde que saí, tirei o pé do instituto e entrei dentro de casa, nunca mais saí, nunca mais. Então, eu não faço compras, eu eu estou tranquila, eu consigo conviver bem sozinha, consigo mesmo, não entro em parafuso, não fico chateada, tenho contato com a minha família todos os dias, o meu neto janta comigo todas as noites via online, né? E senta comigo, claro, do jeito dele, né? Eu do meu jeito, converso sempre com ele, sempre em rede, né? Assim, mas eu me preocupo, sim, com a nossa volta, com as meninas que estão indo trabalhar, minhas colegas. Me preocupo, sim, muito. E gostaria que não fosse assim. Gostaria mesmo. Me preocupo com as meninas, né? E quantas crianças, as famílias, todas as semanas, eu entro em contato, todos os finais de semana, eu entro em contato com todas as mães. Falo com todas elas, para ver como é que tá, aquela coisa. E sempre tento manter alguma coisa, eu tento ter essa ligação, mesmo em casa. Inclusive, eu comentava com a Maristela que eu acho que eu nunca trabalhei tanto como em casa, sabe? Porque não para nunca, não para, sabe? E tem um lado positivo, porque eu estou aprendendo muito, eu estou estudando muito, estou lendo muito. Essa falta de contato, sinto muita falta, mesmo disso aí. Eu gostaria de estar com elas, eu gostaria de estar rindo, eu estou vendo a cara da Lilian sorrindo ali, né? É sempre, sabe, essas bobagens saudade da gente, sabe, de brincar, sinto falta, assim. Mas eu me considero, assim, eu sobrevivo bem, tá? Mas não gosto do que está acontecendo, só que eu acho que isso nunca mais vai mudar. Nunca mais, para mim, nunca mais vai mudar. Sabe? Então, acho que nós vamos ter que nos adaptar, sim, a essa situação.
né? Eu não sei se era isso que... Mas... Nesse momento, nós somos partilhantes e excelente partilha. Muito bom. A gente vai ter que mudar. Sim, muito, muito mesmo. Minha nora, meu genro, minha filha, eles são todos professores universitários e estão dando aula online. Eles estão enlouquecidos. Enlouquecidos, né? Porque parece que aumenta cada vez mais, porque estão juntando turmas, sabe? É um número enorme. E eles passam o tempo todo entrando em contato por causa de trabalhos, disso, daquilo. Eles estão cansados, mas também não tem outra forma, né? Tem que ser. Muito obrigado, Ana, pela partilha. A Maristela saiu da reunião. Ô, Maristela! Volta, Maristela! Volta! Mas a gente pode começar aqui, ó, a Marcela voltou. Na ordem aqui do meu monitor aqui, né? A próxima seria a Elza. Aí pode ser a Elza e depois a Lilica, então? Então, as duas juntas. Aham. Oi. Bom, assim, então vou falar eu primeiro, tá? Tá me escutando? Sim. Estamos te ouvindo. Assim, a pandemia na minha vida particular, pessoal, mudou muito. Uma que a gente parou de ter contato, eu parei de ter contato, que eu via meus filhos todos os dias, né? Meus filhos vão lá em casa uma vez no mês, tá? Eles evitam de ir. E a minha mãe veio morar comigo. Minha mãe morava em Camaquã, ela teve um problema de saúde, de locomoção, ela teve que tirar uma prótese, botar uma placa, e aí ela veio morar comigo. Então, eu tenho uma pessoa de 80 anos em casa que eu tenho que ter todo cuidado. Então, eu me cuido muito, né? Eu procuro usar máscara sempre, fico muito indignada com quem não usa máscara, porque eu tenho vontade de parar as pessoas e dizer, olha, eu tô te protegendo, por que tu não me proteges? Porque eu acho assim, ó, que usar máscara hoje é um respeito e uma consideração que tu tens com o outro. Mesmo que tu tenha certeza que tu não tá contaminado, eu não tenho nenhum sintoma, não tenho gripe, não tenho nada, graças a Deus na minha família todo mundo está bem, mas eu penso que se tem que usar, se é obrigatório, se é uma determinação que quem estudou está dando para gente, que é uma coisa que vai te proteger e vai proteger o outro, por que não fazer? Tá? Isso é uma coisa que eu tenho. Não estou em pânico, longe disso, estou otimista, eu acho que a gente vai passar dessa, a gente está melhorando, né, assim, no sentido, já estamos podendo sair de casa, eu estava também como a Ana, eu não estava saindo para nada, ainda não saio, eu saio para trabalhar, meu marido, graças a Deus, pode me trazer aqui, não pego ônibus, ele vem me pegar, volto para casa, final de semana a gente fica confinado em casa, a gente não vai passear no Laranjal, a gente não vai passear no vizinho, não vai ver o... Enfim, ficamos em casa, a gente sai estritamente o necessário, o que tem que sair mesmo, senão não se sai. Meu marido está trabalhando em casa, a empresa não liberou ele, os colegas que não são grupo de risco foram liberados, mas ele, como tem 60 anos, vai continuar trabalhando em casa, né? E eu me preocupo muito com as crianças, tá? Nessa situação de delas não estarem indo para a escola, delas não estarem vindo para cá, né? A gente agora teve, essa semana a gente ligou para saber da situação delas. Graças a Deus, assim, das que eu liguei, a maioria tá tranquila, estão em casa, mas ainda tem condições, entendeu? Não estão assim no desespero, né? E aquelas que estão precisando de auxílio, a gente está procurando dar auxílio para elas. É isso, assim, eu tenho medo, né, dessa situação ainda, eu acho que a gente ainda vai passar por coisas
digamos assim, diferente do que a gente tinha. Concordo com a Ana, que eu acho que a nossa vida não vai voltar, e eu acho que não deveria voltar a ser o que era antes, porque, ao mesmo tempo assim que a pandemia é uma coisa ruim, eu acho que muitas pessoas estão sendo solidárias durante a pandemia. Então, eu acho que esse lado de tu ver o outro, de tu enxergar o outro, a situação do outro, eu acho que muita gente que nunca tinha pensado em fazer alguma solidariedade ou ajudar o outro está se solidarizando. Então, eu acho que a pandemia está nos ensinando alguma coisa também, né? Que a gente tem que olhar para o outro. E eu estou otimista, acho que a gente vai conseguir. Acho não, tenho certeza que a gente vai passar dessa, mas diferente, não iguais como éramos antes. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Lilica, e obrigado pela partilha, Elza. Muito obrigado. Bom, para mim mudou muito, né? Principalmente não ficar em casa, né? Porque eu não era muito de estar em casa. E também a função de não ter contato com as pessoas, né? Então eu saio, só venho para trabalhar para casa, de casa para trabalho, de casa para trabalho. Só fico, né? Até porque eu não posso sair por causa da mãe, né? Meu irmão está trabalhando em casa também, né? Então eu fico preso todo o tempo em casa. E eu acredito que isso vai passar, claro. Não vou dizer que no início eu não fiquei um pouquinho assustada, fiquei, mas agora eu tô mais tranquila. Eu venho e volto a pé, não vou de ônibus para casa, né? Supermercado eu não fui mais, nem sei mais o que é supermercado, é só meu irmão que vai, porque é só uma pessoa que sai, né? Vou nas vendinhas perto de casa, mas supermercado não. É complicado. Mas eu acho que a gente vai, como a Cristina disse, a gente vai passar por essa melhor, vamos ficar melhor, né? Preocupada com as crianças também, porque se para nós está difícil, imagina para as crianças, né? Passar por isso. Mas eu acho que Pelotas está melhor do que em outras cidades. Tem outras cidades que está bem pior. É isso. Obrigado, Lilica. Obrigado pela partilha. Beijo para a tia Verinha também. Lilian. Fala, meu Agora, amor. professor. Bom, para mim, eu acho que isso tudo vai passar. Eu acho. Não vai ficar como era. Mas eu acho, eu não sou pessimista nunca, mas eu tenho vindo de ônibus, tenho moto, mas tenho andado de ônibus de luva, sou a única, eu vejo no ônibus, a única de luva, chego e tiro a luva. Tenho todos os cuidados, cuido ainda do pai e da mãe, que são velhos, e vou no super, faço as compras maiores. Meu filho, de 16 anos, não sai de casa há mais de 60 dias. Tem dias que eu me acho bem triste, outros não, mas é por momentos. Assim, eu acredito que as meninas também vão superar. Eu acho que eu vou fazer de tudo para que elas superem isso. E a gente aqui se ajuda muito, né? Uma está muito triste, outra, mas por quê? Então a gente vai levando. Também, como a Cristina disse, eu acredito que o ser humano vai mudar, mas não acredito em milagres. Acho que o que eles tinham que mudar, eles já mudaram. E não é essa pandemia. E o que vai mudar, de repente, é algo um pouco interno, pensar, vai ter que ficar mais em casa, vai ter que... né? Mas acho que solidariedade, acho que a gente devia ser solidário sempre. Enxergar que a gente já passa por tantos problemas que a gente consegue enxergar o problema na rua e passar por ele, porque é tão comum, né? É tão normal. Mas eu acho que ele vai ser solidário. Eu acredito que não vai ser tanta mudança assim no ser humano. Isso que eu sou positiva. Mas eu acho que eles tinham que mudar, eles já mudaram. E tô louca para rever as meninas, né? Elas estiveram aí, eu não sabia o que fazer. E ela vinha, eu fui direto para abraçar uma. E a Cristina disse, Lilian, tu já ia abraçar. Eu só segurei da roupa. Mas não consigo. Claro que vai ter todo um jeito. As gurias vão ter que estar me policiando, né? Porque eu sou do toque, eu sou do abraço, eu sou do contato. E
mas estou louca para rever elas. Por telefone a gente está falando com elas, com as mães, e eu acho que elas estão bem, a gente sempre procura ficar à disposição delas, né? Se elas precisarem de uma conversa, eu sempre digo isso, precisarem conversar, né? Tem a Ana, que está sempre no WhatsApp com a gente, né? Na nossa aula online. Mas eu acho que vai melhorar, sim. Eu acho que se as pessoas assim não começarem a pensar um pouco mais nelas mesmas, refletir um pouco mais sobre elas, como elas estão hoje em casa e como elas eram antes, acho que essa mudança acho que vai acontecer do ser humano em relação a si mesmo. Eu acho. Pelo menos eu acredito, espero. Mas vai dar certo. Eu acho que vai dar tudo certo no final. Uma filósofa otimista, né, Lilian? Por favor, né? Tá bom, é isso aí. Não. Falando sobre formação também, Lilian, vamos agora dar a palavra para o nosso boxeador, Rafael. Ele mesmo. Obrigado, Lilian, pela partilha. É contigo, Rafa. Eu falando há meia hora com o microfone desligado, muito bom. Primeiro, né, falando da minha experiência, eu acho que as pessoas vão começar a dar mais valor ao contato humano, né? Por causa que eu, por exemplo, eu às vezes tinha dias que eu nem olhava na cara dos meus pais. E aí agora, por esse tempo que a gente teve de quarentena, a gente começa a aproveitar mais, conseguir ver mais filmes com meus pais, comecei a conversar mais, tu consegue passar um tempo melhor com, sabe, não sei, tu passa menos tempo no celular, porque era muito assim, chegava, ia pro meu quarto, ia resolver meus problemas, ia trabalhar, aí com esse tempo eu conseguia ver mais filmes, eu conseguia saber como é que era a rotina dele. Para mim foi um ponto bem positivo, né, dessa pandemia, para não dizer que é o único, né, mas tudo bem. E eu acredito que a população pelotense, o meu primeiro tópico, está na linha tênue entre a loucura, né, que é tem pessoas que ficaram paranoicas, e pessoas que acham que não existe. Os jovens, a maioria dos jovens e das pessoas de grande idade, né, de idosos, acham que não existe. Eu não vou pegar, é uma bobagem, é a mídia que está fazendo isso. E como tu bem citaste, a gripe espanhola de 1917, os corpos estavam sendo carbonizados em outros lugares. Mesma coisa que estava acontecendo aqui com corona. As pessoas não podiam enterrar seus parentes. Então é bem preocupante, né? Isso das pessoas estarem entrando em parafuso e as pessoas acharem que não existe. E eu acho que também, agora outro ponto que eu anotei aqui, que é tempo da gente se reinventar como educadores, porque o método formal agora não nos serve praticamente de nada. Agora a gente vai ter que usar os recursos, a gente vai ter que usar a tecnologia, querendo ou não, né? Então, esse é um ponto que eu coloquei, reinventar, foi a palavra-chave que eu coloquei nesse tópico. E, aqui, deixa eu botar na gripe espanhola. Descuido também, que as pessoas, elas têm que se preocupar que não é o fato delas não se cuidarem. Por exemplo, eu sou um cara jovem, tá? Eu treino, tudo bem, que nem disse o nosso presidente, é só uma gripezinha. Só que eu tenho pessoas, eu tenho minha avó, eu tenho minha tia, que são pessoas de grupo de risco, que têm problemas respiratórios. Se eu não me cuidar, quem vai pagar o pato não sou eu, vai ser elas. Entendeu? Não é eu cuidar de mim, é eu cuidar do outro. Esse é outro ponto importante que a gente tem que ver nessa epidemia, que vai, né, vai nos mostrar o quanto humanos nós somos, né? Eu estava vendo aqui um vídeo sobre o Covid-19 de um youtuber que eu gosto muito, não sei se você conhece o Átila Biólogo. É o Átila. Eu acho que, cara, aquele cara é fenomenal. Ele estava falando sobre os meios. Conheço ele. Para passar ele é um crâniozinho, né? Mas é bem legal tu ver, assim, tu vê que é de grandes proporções. E aí eu botei uma palavra aqui, que é o mundo vai virar um só. Né? A gente vai parar de se preocupar em nações e a gente vai começar a se preocupar com o ser humano, né? Porque quando acontece, é que nem desculpa usar essa referência, mas é que nem o Independence Day. É quando tem um problema muito grande,
o mundo se junta num só, virou uma só nação para tentar resolver esse problema. E para mim é quase a mesma coisa. E é o que eu tinha colocado. As crianças estão em casa, né? As crianças têm energia, a gente vê novos métodos de ensino, né? Como professores, ver as possibilidades que a gente tem, né? Através da internet, tentar sempre tirar o meio. Meeting é uma baita de uma ferramenta para isso, até que tinha mostrado, é fenomenal. E ver o quanto a vida é importante, né? Eu vou terminar aqui a minha palavra aqui, né? No momento, dizendo o quanto a vida é importante. A gente tem que parar de se preocupar um tanto quanto com problemas menores, se preocupar mais com a vida humana, né? Para tomar um pouco mais de alcance. Mas sou positivo, eu acredito que a gente vai passar por tudo isso. Mas, claro, sempre vai ficar aquele... A gente vai ter um aprendizado, a gente vai aprender, né, com o processo. Então, nada vai ser igual. Assim encerrei a palavra. Belíssimas palavras, Rafael. Muito obrigado, meu querido. O Rafael é um cara muito sistemático, né? Ele anotou ali as palavrinhas e foi falando, e show de bola, meu querido. Na fala de vocês, eu também vou anotando algumas coisinhas assim. E a fenomenologia, ela é um método que busca ela não desconsidera a individualidade, mas ela tenta procurar aquilo que é comum nas respostas. E a fenomenologia, ela trabalha, em primeiro lugar, a partir daquilo que é geral nas nossas palavras, geral nos nossos discursos, o que isso não é de maneira nenhuma ruim. Pelo contrário, é a partir daí que a gente começa a captar a essência de um fato, a essência de um fenômeno. E antes de falar essas palavrinhas, eu vou passar a palavra para a Maristela, que não falou ainda. Maristela, minha querida, é contigo. Eu vou pedir só para a Ana Maria desligar o microfone dela, tá, meu amor? A Ana Maria, só desligar o microfone e deixar só o da Maristela ligado. Obrigado, meu amor. Vai, Maristela, é contigo. Então, né, primeiro eu vou falar um pouquinho como é que eu me senti. Realmente, quando eu me dei conta, no dia 18 de março, quando começou, eu entrei em pânico, que é assim, sabe? Porque eram muitas informações desencontradas, a gente não sabia de fato o que era essa pandemia, qual o tempo de duração, de imediato a gente pensou que ia passar rápido. E quando eu cheguei em casa e eu moro sozinha, né? E me dei conta que eu estava presa dentro da minha própria casa, que eu não poderia, isso me causou um surto, né? Eu olhava para a rua, olhava pela janela e dizia, eu preciso sair, mas ninguém está me prendendo, eu estou presa por algo que eu nem sei se existe. Então, muitas incertezas, muitas notícias vieram. Então, a primeira semana, eu te confesso que todos nós ficamos em casa, foi muito difícil. Meus filhos moram em outra cidade, eu comecei a me preocupar, não por mim só, mas por todo o grupo familiar. Mas aí eu tenho, né, e o que eu sentia muita falta, quem me conhece sabe que eu gosto de viver rodeada dos amigos, e a gente, vem aqui, vou, não vou, aquela vontade desesperada de chegar, dar um abraço, de bater aquele papo gostoso, tomar aquele chimarrão, e a gente começou a se privar de tudo isso. Te confesso que isso ainda me faz muita falta, eu não consigo me acostumar com esse distanciamento de pessoas. O abraço hoje, esse carinho afetivo me faz muita falta. Eu disse que eu até adoeci em função dessa questão, porque este afeto é uma das coisas que me nutre. Claro, eu sou uma pessoa que mora sozinha, minha família mora longe, o que me alimenta são a amizade, o carinho das pessoas que me rodeiam. Sentia muita falta dos meus colegas aqui do Instituto, claro, no início. Então, eu comecei que eu não poderia ficar. Enquanto assistente social, eu tinha, sim, que estar também na linha de frente. E eu comecei, então, a pensar, conversando com a Ana, que foi de imediato meu grande apoio, como a gente ia, né, vamos dizer, minimizar um pouco, que eu não poderia abandonar nossas 75 famílias. E então eu comecei a entrar em contato com as famílias, mesmo antes da gente voltar, ver as suas necessidades, e cada vez que eu saía, claro, eu via aquelas crianças na rua, correndo, sem máscara, sem o mínimo de proteção, eu voltava para casa muito, muito, muito preocupada. E isso aí, com o passar dos dias, só foi aumentando, e as notícias
Então, a gente muito sem saber o que fazer. Mas a gente entende, enquanto o Instituto Nossa Senhora da Conceição, né, que tu mesmo sabe, uma entidade há 165 anos, sempre prestando assistência às nossas famílias. Então, o que a gente acabou colocando, como tu mesmo disse, a nossa vida acima de qualquer coisa. A gente voltou. Não, se alguém me perguntar, tu voltou porque tu queria? Não, eu vou te ser sincera, e eu tenho certeza que cada um de nós se perguntar, mas nós colocamos o nosso trabalho, o Rafa falou, acima da nossa saúde, que as pessoas estão numa situação de vulnerabilidade que precisam da gente nesse momento. Então, a gente está se reinventando, como o Rafael disse, mas nós estamos permanentemente em acompanhamento. A nossa equipe é maravilhosa, todos nós estamos mobilizados em dar todo o suporte, tanto emocional, alcançando as ações emergenciais, porque tu sabe que a fome continua e o desemprego, infelizmente, vem aumentando. Então, a gente conseguiu distribuir cesta, as gurias estão, a gente está fazendo uma pesquisa para mim conseguir mapear, ao final da pandemia, exatamente quais foram os reflexos dessa pandemia na vida das pessoas. E isso tem sido, assim, muito importante, porque eu consigo ver. Aí uma mãe ficou desempregada de imediato, a gente já consegue suprir, claro que é uma ação emergencial e imediata, assim, mas e como, assim, uma das coisas que me surpreendeu, vou te dizer assim, grandes empresários doando, assim, então a solidariedade foi algo, porque todos se deram conta que o vírus, independe da cor, da raça, da classe social, todos nós estamos à mercê. Independente, eu posso ter o dinheiro para ficar internado, ir para os Estados Unidos, mas eu posso morrer a caminho, entendeu? Então, essa questão, essa consciência, eu acho, como as colegas, nada vai ser igual. Cada um de nós fez repensar a nossa vida. O porquê que eu estou aqui? E eu tenho certeza, falando por mim e pela convivência, todos nós que estamos aqui diariamente, nós estamos sim repensando em prol do outro. Qual a atitude que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa que está numa condição de vulnerabilidade social, né? Eu ainda tenho, todos nós temos os nossos empregos mantidos, mas é aquela pessoa. Então, assim, Mauro, eu já de imediato, assim, agradeço a nossa equipe por estar se reinventando, mas não fugindo do foco do Instituto Nossa Senhora da Conceição, que é acolher meninas e seus familiares em situação de vulnerabilidade social. O Rafael e a Lise, que entraram agora, assim, conseguiram entender a missão e a visão do Instituto. E isso, assim, é extremamente gratificante, faz eu acordar todo dia com uma vontade de vir e eu tenho condições que aquele dia eu vou fazer algo, ou seja, o mero telefone, as gurias estão telefonando, elas chegam aqui e dizem, Maristela, aquele telefonema fez a diferença na vida daquela pessoa. Então é isso, de assim, a gente sente muito bem fazendo esse nosso trabalho, tá, querido? Obrigada. Muito bom, minha querida. Eu que fiquei sem palavras, porque a gente consegue se dar conta que existem certas profissões que são mais do que profissões. Existem certas profissões que a gente acaba tornando elas, para nós, divinas, pelo simples significado social que tem. Então, realmente, é o pessoal dentro dos hospitais, é o pessoal dentro das UPAs, e vocês aí auxiliando também na saúde, porque a saúde não é somente tratar a doença ali, né? Nesse momento, o trabalho da saúde não é somente o lidar com a doença, mas é lidar com outras doenças também, lidar com outras carências, e realmente é uma coragem também se acordar de manhã e, sim, de maneira protetiva, né, criar uma barreira não entre as pessoas, mas criar uma barreira entre vocês e o vírus. E é por isso que tem a luva, é por isso que tem a máscara. E realmente é uma missão. A gente sabe que ninguém trabalha, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos do salário, mas ao mesmo tempo são profissões que se tornam vocações e não no sentido assim desvalorizando. Mas sim, é uma maneira transcendental, religiosa de tu viver a tua profissão. Realmente são profissões
mais do que profissões. São profissões que professam mensagens de generosidade e não só mensagens, ações de generosidade, que é o que vocês estão fazendo nesse momento. E eu sei que o presidente está do teu lado aí, Maristela. Cadê o presidente? Foi-se? Habilita teu microfone, meu amor. Não, ele não está aqui. Deixa eu ver onde ele está. Ué, mas eu achei que ele estava... Não, mas não tem problema também. Eu achei que ele estava do teu lado assistindo. Não, ele está fazendo outra coisa. Depois ele fala contigo, depois. Mais tranquilo. Tá bem? Deixa o homem, então. Deixa o homem trabalhar. Né? Uns oram e outros laboram, como diziam os medievais. Então, vamos lá. Nós aqui, diante de todas essas respostas, na verdade, assim, eu tenho um material aqui que infelizmente, eu não consegui terminar o material, mas eu posso enviar incompleto e depois posso enviar completo. Que ele é um estudo, usando artigos, usando referenciais para falar sobre a pandemia e como a instituição de vocês é uma instituição que cuida da saúde emocional, da saúde também econômica. A gente sabe que o isolamento social ele se torna um problema se a minha casa não for um bom ambiente para eu me isolar. Então, e a gente sabe que dentro dessas problemáticas, eu não pesquisei sobre isso, mas o que a gente escuta de algumas fontes, né, de que violência doméstica aumentou, casos de famílias que se separaram aumentaram, porque não é todo mundo que consegue, de maneira tranquila, ficar em casa, se isolar em casa. Uma coisa é tu te isolar dentro de um lugar onde as relações são harmoniosas. Agora, no momento que tu te isola dentro de um lugar onde as relações não são harmoniosas, onde tem vícios, onde, sei lá, a pessoa é viciada em álcool e agora que perdeu o emprego quer chutar o pau da barraca, e não chuta somente o pau da barraca, acaba sendo violento em casa. Então, não é todo espaço que é acolhedor. Mas, sim, dentro dessa pandemia, nós precisamos retornar à reflexão sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Construir dentro da nossa casa boas relações para que a gente consiga ficar em casa. Quem vive sozinho em casa, e não um sozinho ontológico, o sozinho ontológico é aquele que se sente só mesmo tendo pessoas ao seu redor. Então, existe aquela solidão, até mesmo do sentido de vida, né? Eu estou só de mim mesmo, eu não tenho mais sentido na vida, não tenho mais sentido na existência. Então, não é a solidão ontológica só. Daqui a pouco a solidão ontológica também é presente, mas a solidão também é algo para ser conversado, para ser refletido. A principal solidão é a solidão ontológica, mas a gente sabe quantas pessoas também acabam desencadeando situações complicadas pelo fato de estar só. Então, como é que eu vivo a minha solidão nesse período? Principalmente quem está distante presencialmente das pessoas. Então, isso é algo que a gente precisa refletir também. O medo, ele, de certa maneira, ele é positivo desde que ele não vire uma paranoia, como foi dito, né? O medo ele é um freio inibitório. Se eu não tiver medo, um pouco que seja, eu não tenho nem temor ao que está acontecendo. Então, o medo, ele é saudável na medida que, sim, que eu quero me preservar e eu vou botar máscara para me preservar e preservar o outro de mim. Eu me lembro que em março, alguns alunos meus chegaram em aula de máscara. E quando eles chegaram em aula de máscara, claro que dentro da nossa simbologia, há 2 meses atrás, a máscara era piada, era carnaval, era uma coisa ridícula, era forçar a barra, era tirar o tempo daquilo que estava acontecendo. Mas no Japão, uma simples coriza no nariz já é motivo para botar máscara, para respeitar o próximo. Então nós estamos aprendendo agora uma prática que para nós é nova, mas... E por causa da pandemia, mas que em outros lugares, principalmente ali nas regiões asiáticas, é corriqueiro há muito tempo o uso da máscara. Então, a pandemia ela vem para ficar. Na verdade, sim, a pandemia não vem para ficar, mas a pós-pandemia vem para ficar. E na pós-pandemia a gente precisa criar, dentro da nossa cultura, outros padrões de comportamento.
E, inclusive, o abraço ele é extremamente bom. O brasileiro vive de abraço, o brasileiro vive de afeto. Mas isso, daqui a pouco, é uma visão pessimista, mas eu penso que até isso será modificado numa pós-pandemia. O nosso abraço, daqui a pouco, ele será mais seletivo. Sim, se a medicina não caminhar junto com o contexto. Porque hoje, o grande medo que a gente tem é porque a medicina não conseguiu ainda dar conta daquilo que está acontecendo. Então, a medicina, ela não veio... Hoje, a medicina, ela não tem o objetivo de salvar uma pessoa. A medicina hoje, ela tem o objetivo de salvar a sociedade, e a gente precisa sim, olha, a gente botar o joelho no chão e pedir, né, que hoje em dia mais ou menos, mais de 100 laboratórios no mundo estão procurando a cura, estão procurando uma vacina, e eu rezo por 2 motivos: que se encontre uma vacina e que a corrida do capital não incomode tanto isso, porque a gente sabe que aquele que encontrar a cura vai querer patentear, vai querer ganhar dinheiro, esse laboratório vai ter assim, ó, vai ganhar dinheiro esse laboratório. Então, que o sistema capitalista, que a gente está vendo agora as contradições do sistema, que o que movimenta esse sistema capitalista é o consumismo exacerbado, e a maioria das pessoas que perderam o emprego são pessoas que trabalham diretamente com esse consumismo, e são as pessoas mais afetadas nesse momento agora, pessoas que trabalham em comércio, pessoas que trabalham em microempresas, pessoas que vendem o parafuso da parafuseta, que sim, o emprego ele é digno, o emprego ele é honesto, ele é importante socialmente, mas a gente sabe que tem empregos que estão perdendo o valor porque nós estamos notando, né, que ele não é tão importante como a gente achava que era importante. Qual foi a última vez que tu pensou que tu precisa comprar uma calça? Quando é que foi a última vez que tu pensou que tu precisa trocar o calçado, por exemplo? Sendo que faz 2 meses que praticamente a gente não consegue visitar o comércio, e antigamente dava carência no coração, a gente queria suprir a nossa carência com algum material, e aí a gente ia para as lojas Cal. Vocês conhecem as lojas Cal? Lojas Cal Melô. Então, a ansiedade e a carência era suprida com bens materiais, e hoje a gente não pode sair de casa. E aí, também não. Cara, eu sou meio hipócrita nesse momento, porque eu sei que eu engordei uns 6, 7 quilos daquela nossa primeira formação para agora. Mas como é que a gente supre hoje em dia as nossas carências? Só colocando comida dentro da pancita? Aí fica complicado. Então, refletir sobre a solidão, ela é importante, como vivermos esse momento para que a solidão não seja não ocorra uma depressão em função da solidão. Porque a gente sabe que para dentro dessa questão da depressão, muitas vezes a solidão é a causa, mas também a solidão é a consequência. Tem gente que se deprime e por isso fica só. Só que a gente está vivendo agora um momento ao contrário. Muitos estão só e nesse momento tem que tomar cuidado. Porque a solidão, ela está dentro da causa de uma depressão, como dentro de uma consequência também. Então a gente precisa refletir sobre essas questões, né? E eu, na verdade, faltando quase 5 minutos, eu falei para o senhor Alfredo que nós íamos ficar mais ou menos 1 hora, né, fazendo a reflexão. Então, basicamente, eu falei um pouco sobre o material que eu ia partilhar, mas eu vou depois mandar para a Maristela esse material bonitinho, tá, Maristela? Que fala sobre a função da psicologia nesse momento, que é uma psicologia individual, emocional, mas também uma psicologia que tá atuando junto com a assistência social, porque a psicologia hoje em dia tem que levar em conta que hoje o psicólogo ele também é um ator político social nesse momento. Então, a psicologia hoje ela é uma psicologia política no sentido de que ela tem que cuidar também da vida econômica da pessoa e, obviamente, junto com a assistência social. Então, na verdade, existem várias facetas dentro dessa pandemia. O medo, que ele é positivo, mas que não pode virar uma paranoia. Eu acho que a Maristela falou do excesso de informação hoje, né? O que acontece, né? Se há 100 anos as pessoas não sabiam porque não tinha informação, hoje tu vai dentro de um bairro e tu vê um despreparo para lidar com a função do coronavírus, mas hoje
tem excesso de informação, e pelo excesso de informação, a informação passa a não ter peso, passa a não ter tanta importância, é fake news para tudo quanto é lado. Então, se há 100 anos não tinha informação para tu te embasar, hoje tem informação demais, as pessoas não confiam mais na informação, mas a gente precisa, de alguma maneira, contribuir com a sociedade na informação, porque é a informação que vai me conscientizar da minha postura. E mesmo tomando cuidado, e aí agora eu faço uma partilha a respeito da minha vida, assim como vocês partilharam, eu desde o dia 18 de março eu não saio de casa, só saio de casa para ir no mercado. E sempre com máscara, sempre protegido. A gente está trabalhando muito com essas informações, então assim, seria muito hipócrita da nossa parte se a gente dissesse para os outros se cuidarem se nós não estivéssemos nos cuidando. Mas mesmo assim, mesmo com o cuidado da minha esposa, o meu cuidado, mesmo assim, a minha família entrou para a estatística do coronavírus. Então, dentro hoje do hospital, o meu sogro está dentro do HE, sendo tratado do coronavírus hoje em dia. E eu falo hoje de maneira tranquila, porque graças a Deus o meu sogro está bem. Ele tem 72 anos, ele está no 10º dia de sintoma do coronavírus. E da onde é que ele pegou, né? A minha família não fez o teste, porque já faz mais de 2 semanas que a gente não vê ele. Então a gente não fez o teste. Mas o meu cunhado mais velho, que ficou com o meu sogro dentro da beneficência por 1 semana, e aí depois ele foi transferido para o HE, o meu cunhado, ele ficou 1 semana, fizeram um teste com ele, e o teste dele deu negativo, e aí tu fica assim, meu Deus, como é que o vírus ele não é misterioso porque ele existe, mas o vírus interage de maneiras que às vezes a gente não consegue dar conta disso. Então, o meu cunhado, que ficou 1 semana cuidando do meu sogro, não está com o coronavírus. E o meu sogro agora, a partir da próxima semana, está indo para casa, porque ele já está dentro de uma situação em que ele não passa mais para ninguém. Mesmo assim, ele tem que ficar resguardado em casa. Então, e de onde é que ele pegou? Por causa das corretorias de imóveis, porque ele está procurando um espaço para alugar. A gente imagina que foi assim, né? Então, vai numa corretoria, vai tentar alugar um espaço, vai numa outra corretoria, e nessas andanças dele, ele acabou pegando o vírus. Então, mesmo os meus filhos, mais praticamente 1 mês e meio sem ver mesmo ele, assim, sabe, sem ter contato. Então, mesmo nos cuidados, ainda existe esse vírus, que é invisível aos nossos olhos, e que sim, a gente precisa, e digo isso não para criar paranoia na nossa vida, mas para criar um respeito em relação a isso. Porque é uma força invisível, a gente precisa, sim, cuidar do nosso emocional, sim, cuidar das nossas emoções, porque é uma questão de imunidade psicológica também. Eu não digo que seria uma imunidade somente da saúde, é uma questão de tranquilidade com o teu corpo, é uma ligação a boas emoções, né, para que a gente consiga, de certa maneira, se blindar desse vírus aí. Né, e mesmo com os cuidados. E eu digo que embora hoje o comércio esteja aberto por uma questão de economia, hoje o cuidado tem que ser maior. E o que eu noto muitas vezes? Que há 2 meses nós estávamos apavorados, quando na verdade não precisava estar tão apavorado. Mas hoje, que tem mais de 70 infectados dentro da cidade, 70, dentro da estatística, fora aqueles que não sabem que tem, hoje a gente precisaria redobrar essa atenção. Não é o pavor, mas redobrar o cuidado em relação a isso aí. Porque assim, tá pior, não desceu ainda. A estatística, ela só tende a aumentar nesse momento. Então, sim, a gente precisa redobrar os cuidados para que Pelotas não entre dentro da estatística mais negativa, e a gente sabe que dentro... E sim, olha, gente, assim, a ideia aqui não é fazer um momento partidarista, mas nós estamos mal de liderança. A liderança, independente do partido que fosse, gente, independente do partido que fosse, a liderança deveria demonstrar e dar exemplo de bons cuidados. E a gente vê uma liderança que não está preocupada com os bons cuidados da sociedade. E aí a gente fica mais nervoso, porque a gente vê, por exemplo, e por que não tem a ver com partido? Porque a gente vê tanto lideranças de esquerda quanto lideranças de direita tendo posturas priorizando a saúde. Tu vê, a gente vê, por exemplo, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, olha, provavelmente as aulas só voltam em setembro.
Então ele está muito pela saúde, e ele é um cara considerado de direita. E aí a gente vê outras lideranças de direita que não estão tendo a mesma linguagem. E isso sim, dentro de uma liderança, é complicado, porque a liderança deveria dar exemplo. Essa é a verdade. A liderança deveria ser um exemplo. Mas, se nós estamos complicados de valores de liderança, né, que nós possamos dar, da melhor maneira possível, esse exemplo. Né? E de que maneira, então, agora, tentando encerrar isso, né, tentando encerrar esse nosso momento, de que maneira, e eu acabei usando a ferramenta digital para que a gente pudesse fazer essa reunião, né? Mas de que maneira hoje essa ferramenta digital pode contribuir com isso? De que maneira, seja com a conscientização do povo, seja com um discurso de proteção, de que maneira a gente pode contribuir? E assim, ó, e uma coisa que eu não perguntei, mas eu estou extremamente curioso, de que maneira a educação formal que o Instituto também faz? Porque o Instituto não cuida somente das emoções das crianças, o Instituto também cuida da questão da educação, seja com atividades de educação física, atividades de reforço, atividades de português, letramento de matemática, letramento de português. De que maneira hoje o Instituto faz isso ou não está fazendo? Como é que está, nesse sentido, o uso da tecnologia? Né? A gente está usando o WhatsApp, atira alguma coisa no Facebook de vez em quando. Como é que E a questão não é ficar preenchendo o tempo das crianças em casa para que as crianças incomodem menos os pais. A questão não é essa, mas de que maneira o Instituto está também tendo contato com as crianças para que elas façam alguma coisa, principalmente as crianças do município, gente. As crianças do município, eu fico apavorado, porque o Estado estava de férias, mas estava se virando nos 30. O privado, claro que é uma outra situação, mas o município não está fazendo nada com as crianças, e agora está começando a fazer. Antes tarde do que nunca, mas está muito tarde. E como é que o Instituto, dentro das ferramentas tecnológicas, está se usando, né, está se utilizando essas ferramentas para contribuir com as crianças dentro da educação formal? Seria mais ou menos essa a pergunta. Alguém poderia levantar o dedinho, responder? De que maneira? Pode falar, A gente Elza. Fala, Elza. A gente estava mandando. Deixa eu tirar a máscara. A gente estava mandando atividade para elas via WhatsApp, tá? Cada prof criou o seu grupo, né, com as suas alunas. O Rafael também criou o grupo com todas. O Rafael mandava as atividades de educação física e a gente, cada prof, mandando as atividades para as crianças. E pedia que elas mandassem um retorno, fazendo as atividades, as respostas. E aí a gente mandava coisas simples, assim, atividades de lúdicas para elas fazerem, um livrinho para ler. E foi bem legal, a gente ouviu vídeo. Claro que a gente não teve o retorno da maioria, né? Mas a gente tinha, assim, da minha turma, eu tive retorno de umas 10, mais ou menos, que mandavam sempre, assim, o retorno das atividades. Umas por não ter internet, né? Que a gente sabe que é difícil por não ter acesso, mas foi bem positivo. Aí agora, quando a gente fez que a gente ligou para saber delas, a gente perguntou o que elas tinham achado das atividades e se queriam que a gente continuasse mandando, né? E aí todas gostavam muito das atividades, até as mães relatavam que elas não gostavam de mandar o retorno, porque ficavam com vergonha das colegas, porque ali todo mundo via, né? Então, foi bem positivo. A gente está fazendo, sim, essa parte também com elas. Não sei se te respondi. Não ouvi nada. Rafa, quer falar das tuas atividades, Rafa? O meu microfone estava desabilitado. Não. Sim, que é complicado, né? Por causa que, como diferente da maioria dos conteúdos, eu trabalho com movimento, né? Que aí tem um monte de empecilho, que nem a Cristina disse.
tem o empecilho de não ter internet, aí daqueles, por exemplo, vamos botar turmas que sejam de 24 alunos, aí 4 não tem internet, né? Aí outros não tem WhatsApp, né? Ou tem internet, ou não tem computador, ou não tem espaço para fazer. E aí, esse número, que era um número grande, acaba reduzindo. E aí a gente pensa como professores, a gente pensa, pô, eu queria atingir todo mundo, porque nas aulas, querendo mal ou bem, tu consegue atingir todo mundo. Mas da maneira que a gente conseguiu fazer, eu acredito que ficou bem legal. Eu sempre falava da importância das pessoas, agora a gente pode ver, por mais eu não pontuei isso sobre o Covid-19, que um dos fatores que auxilia é justamente praticar atividade física, porque tu fortalece o teu sistema imunológico. Então nunca foi tão importante tu fazer uma atividade física. E as pessoas estão vendo isso. Tu entende? Então, tipo, eu gostei até que a Cris falou que estava tendo retorno. Algumas até me falaram no privado que elas estavam fazendo alguma atividade, eu estava saindo para caminhar com as mães. E eu fico bem feliz porque eu estou vendo que essa interação com a família está sendo fortalecida, esses laços. Claro que como pode acontecer, porque às vezes a gente bate os chifres, né? Porque tu está muito tempo com a mesma pessoa em casa. Mas mesmo assim, eu acredito que é uma baita experiência. Acredito que vai fortalecer, né? Vai fortalecer alguns laços familiares, aí, pelo menos da população jovem, que às vezes não olhava nem no rosto dos pais. Muito bom, meu querido. É um desafio. Ana Maria, pode falar, meu amor. Desabilita o microfone. Habilita o microfone. Eu tenho acompanhado todos os grupos, né? Das 3 meninas e do Rafael. Eu amo as respostas, eu amo, me apaixono, porque elas tiram foto. Eu não tenho um grupo à parte, eu tenho individual com cada uma. Então, eu entro em contato com cada mãe, né, para coisas mais sérias, tá? Por exemplo, algumas eu aceito videochamada e coisa para algum problema na família, né, que eu sempre digo para elas, comuniquem, falem, porque é importante falar, né? E elas não gostam de colocar em grupo, óbvio, né? E então, aí nós falamos particular. Por exemplo, eu envio, perguntas para saber se a criança está com depressão, elas me mandam as respostas, eu trabalho em casa, dou retorno para elas, né? Com as crianças, no início eu estava trabalhando no mesmo grupo das meninas, mandando coisas que eu achava importantes, assim, sobre tudo, sobre ansiedade, características de depressão, isso e aquilo, para que elas fossem identificando e se possibilitando de falar. Houve algumas, sim, elas ligavam particular e entravam em contato, a grande maioria não. Mas aí, no particular, eu vi que muitas mães falavam para mim que o celular é o mesmo delas. Então, elas vão trabalhar e levam. Aí as meninas não têm acesso às coisas, tem só quando chegam em casa. Que aí tem o problema também do irmão precisar alguma coisa assim. E aí, então, eu resolvi mudar a atitude com as meninas, né? De mandar coisinhas do interesse, perguntas. E elas parecem até que estão gostando, porque é coisa boba, de criança. Mas eu achei interessante, que é bem isso, por exemplo, a última que eu mandei é por que nós vomitamos? Sempre tem uma informação, sabe? Da onde sai a nossa voz? São coisinhas de criança, pergunta de criança, que elas vão lá e dizem, tia Ana, principalmente a turma da Lisiane, participa muito. Tia Ana, agora eu descobri, porque eu quero que discutam em casa com os pais também. Tu sabia? Tu sabia que é isso, sabe? E elas, às vezes, eu acho muito gostoso. E do Rafael, eu percebo que tem umas mães meio tímidas, né, Rafael? Que dizem, eu vou te mandar, e mandam, e elas ficam no exibimento, fazendo os exercícios, a coisa mais bonitinha.
Eu acho que isso foi muito bom, sabe? Eu acho que os grupos foram maravilhosos, sabe? Agora, claro, está um pouco parado, mas eu acho que foi gratificante para todos nós, na verdade. Eu, como tenho acesso a todos, para mim, então, é uma maravilha, tá? Porque eu sei de todas, né? E a resposta das gurias também, carinhoso, sempre, sabe? Isso é muito importante, tá? Então, eu acho que está legal. Eu não sei mais o que a gente pode fazer, mas com certeza, se tiver, nós vamos fazer. Isso é certo. Mas assim, ó, não, mas que bacana, porque a gente sabe, e vocês mais do que eu, né, da realidade de cada família. Né? Então tem família, né, pô, olha quanto custa um botijão de gás. Para quem ganha tanto é uma coisa, para quem não ganha tanto é outra coisa. Então a gente sabe que a situação econômica ela é complicada, principalmente nesses momentos, mas mesmo assim, o recurso que a gente tem para chegar nessas crianças, inclusive de maneira afetiva, o contato afetivo que a gente tem nesse momento é pela questão digital, é pelo instrumento digital. Então, se mesmo sabendo que não é toda criança que vai ter, que não é toda família que vai ter, mesmo assim, parece que se torna meio que um fato social. Qual é o fato social? Que nesse momento eu preciso da internet, preciso do WhatsApp, preciso do Facebook para chegar nessas crianças. E mesmo sabendo que não são todas que têm, mesmo assim eu preciso usar, porque existem aquelas que têm, existem aqueles que têm esse recurso. E hoje em dia, o WhatsApp, e uma coisa assim que para vocês é um ponto muito a favor, vocês podem usar o WhatsApp. Porque tem escolas, por exemplo, esse Google Meet, que é esse recurso que eu estou usando aqui na nossa reunião, é o recurso que eu uso com os alunos. Só que é óbvio que não é todo aluno que consegue. Porque para tu baixar isso no celular, tem que ter uma boa internet. Tu tem que ter realmente assim, um celular bom para estar fazendo, por exemplo, um Google Meet. E infelizmente eu não posso usar o meu WhatsApp lá. E hoje mesmo, isso foi pauta na reunião hoje, né? Porque ainda existem alguns alunos que não têm atividades, e dentro da reunião hoje, gente, deixem a gente usar o WhatsApp, por favor, porque o WhatsApp, ele é tão leve dentro de um celular, e ele é tão fácil, otimiza toda a situação. Manda ali o problema de matemática, a criança faz no caderno, tira foto pelo WhatsApp e te enviou, e acabou. Não precisa de Google Meet, não precisa ter e-mail no Gmail. Então, vocês têm... que bom que vocês não têm esse tipo de cerimônia. Vocês podem usar os recursos básicos que as crianças têm em casa, porque está no celular da mãe, porque está no celular do pai, né? Está no próprio celular do irmão maior. Então, hoje em dia, o recurso que nós temos é o recurso digital, e a gente precisa, né, nesse momento, com as crianças principalmente, que são movidas pela tecnologia e que gostam, né, é a porta de entrada para estar trabalhando dentro da educação formal com as crianças, né? E, não querendo mais tomar o tempo de vocês, né, as palavrinhas que eu acabei anotando, são palavrinhas curtinhas aqui que eu acabei anotando enquanto vocês estavam respondendo antes, e que, de certa maneira, a gente acabou falando um pouco sobre isso, né, que o contato que o Rafael falou, né, então... Aqueles que agora estão em casa, aqueles que acabaram, então, ficando isolados com a família, né? Ou vai ou racha, né? Ou cria uma boa harmonia dentro de casa, ou, infelizmente, as experiências não serão tão bacanas. Então, existe uma dialética aí do confronto, e que eu espero do fundo do coração que sejam confrontos positivos, né? Que seja positivo, né? Esse confronto no sentido de organizar a casa. Porque se a casa é o espaço... Sim, Maristela, perfeito. Se a casa é o espaço, agora, por excelência, que eu preciso ficar, que eu preciso cuidar desse espaço, eu preciso cuidar das relações deste lugar. Não importa se tem uma TV ou duas, se tem um celular ou não, mas, em primeiro lugar, cuidar das relações, né? Porque, ao mesmo tempo que a palavra distância,
ela é agora uma palavra antagônica, porque eu me distancio socialmente, mas eu estou, né, respirando o mesmo ar do meu pai, da minha mãe. Então a distância, ela é uma distância social, mas eu estou colado na minha família e alguns estão colados 24 horas. Então eu preciso cuidar dos laços, das relações. Eu coloquei a palavra medo aqui, mas no sentido de temor. Não, acho que medo daqui a pouco sim não é a melhor palavra, mas o temor e o respeito a tudo isso que está acontecendo, respeito pelo próximo, amor ao outro, respeito, acho que é uma solidariedade dentro dessa pandemia, e que sim, eu vou dizer uma coisa que eu escutei de um outro filósofo, né, que é um filósofo italiano, que agora me esqueci o nome do cara, mas ele vai dizer o seguinte, ó, que vai demorar, assim, nós achamos que, não é uma visão pessimista, mas é uma visão provocativa. Se nós estamos com dificuldades de se acostumar com a pandemia, teremos mais dificuldades para se acostumar com a pós-pandemia, no sentido de que haverá mudanças pós-pandemia, né? Seja um aprofundamento do recurso da tecnologia. Então, se antes a gente... Né, quantos de nós recebemos formações na faculdade de que a gente tem que usar as tecnologias e que agora, de verdade, nós estamos vivendo isso? Porque antes não era necessário viver tanto. Agora, ou a gente vive pela tecnologia essa educação formal, ou a gente não dá aula para os alunos, mesmo sabendo da desigualdade social que isso também acarreta. Porque isso é um problema também, né? Quem é que estava votando aí no Adia Enem? Isso é uma pauta muito significativa, porque 42% da gurizada que vai fazer Enem não tem internet e computador em casa. Então, como é que tu vai promover um Enem sabendo que quase metade não vai ter um recurso para fazer? Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta essencial, potencializa um pouco a desigualdade intelectual nesse sentido. Então, tem que saber viver esse conflito também, né? Tem que saber viver esse conflito. E dentro da crise que eu acho que nós estamos vivendo, tem uma frase do Salvador Dalí. Ele é um artista meio polêmico, do surrealismo. Mas o Salvador Dalí, que é o cara do La Casa de Papel, o pessoal do La Casa de Papel que está usando a máscara do Salvador Dalí, o Salvador Dalí, ele tem uma frase que ele diz, né, que em tempos de... assim, ó, ele diz, na verdade, que assim, ó, ele defende a confusão, ele defende o conflito, porque pela confusão e pelo conflito tu desenvolve a tua criatividade para resolver problemas. É mais ou menos isso, né? Então, diante dessas crises, e aí Léo Freiman vai dizer que é no momento da crise que a gente mostra do que a gente é feito. E sim, é no momento da crise que uns se tornam extremamente solidários. E isso é positivo. Então, nesse momento de crise, que a gente possa potencializar a nossa solidariedade. Porque quando acontece o tsunami na Ásia, enquanto tem algumas famílias que colaboram solidariamente com a outra família, tem gente que está saqueando a casa do outro que fugiu por causa do tsunami. Então, no meio da crise, tu vê o ladrão totalmente desumano, mas tu vê ao mesmo tempo atos de humanidade impressionantes, porque nós somos criativos no meio do conflito, no meio da confusão. Gente, eu agradeço do fundo do coração, obrigado por esse momento, desculpa incomodar, essa é a verdade. Agradeço aí, ó, a disposição de mexer numa ferramenta que é novo para todo mundo, E é uma ferramenta a mais aí para nossas aprendizagens, inclusive reuniões aí posteriores, cada um na sua casa tomando chimarrãozinho, de pantufa, despenteado, fazendo uma reunião aí sobre o Instituto, quem sabe. Maristela, pode falar, minha querida, eu agradeço demais a participação. Muito obrigado por fazerem parte da minha vida, por fazerem parte da minha formação da filosofia, porque isso vai ser trabalho de conclusão também, gente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, assim, eu digo que a experiência nova, né, para mim, mas adorei participar, né, eu acho que foi super válido, a gente se conectou, a gente está aqui diariamente, mas a gente não tinha tirado um tempo nosso para fazer essa partilha de experiências, de sentimentos, que é importante, sim, né. Então, assim, só para complementar de tudo que a gente vem vivenciando ao longo desses anos, né,
O nosso trabalho, enquanto assistência, a gente trabalha exatamente no fortalecimento de vínculos, né? E esse momento é de suma importância que não se perca a questão do fortalecimento das crianças com seus próprios familiares. E isso eu acho que a gente está conseguindo atingir, assim, né? E isso é de suma importância. Então, eu quero te agradecer muito por ter vindo a contribuir. E nós, agora, tu já faz parte da nossa, porque não todos nós se consideramos uma família. E tu já estás fazendo parte dela. Nunca mais vai ser o mesmo, hein? Porque nós não vamos te deixar em paz, hein, querido? Um beijo no teu coração e fica com Deus aí. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. E para aquilo que vocês precisarem, estou aí para contribuir e estou para aprender, porque está todo mundo aqui estudando, tentando, né, desenvolver a nossa vida intelectual cada vez mais. E não somente isso, né? Porque o intelectual fabrica homem bomba. Eu acho que a gente tem que desenvolver, em primeiro lugar, as nossas emoções, os nossos bons sentimentos, e estudando sempre, porque a informação ela é importante, né, para que a gente caminhe mais seguro aí por todas as situações que vão vir também, né? Uma piada besta que eu faço com alguns amigos meus que têm filho único ou filha única, né? Se algo me ensinou nessa pandemia é que não dá para ser filho único, vá fazer mais filho. Porque lá em casa é uma comunidade de 5 pessoas. Então, nós, nesses 2 meses e meio, eu agradeço a Deus, porque nesses 2 meses e meio, 5 pessoas dentro de um apertamento, que eu digo que agora eu estou na casa do meu irmão, na verdade. Meu irmão é meu vizinho, meu irmão saiu para trabalhar, eu vim para a casa dele, porque as crianças são muito loucas, agitadas, explosivas. E aí eu falei para minha esposa, amor, eu tenho que entrar numa live que eu não posso parar. Porque é impressionante, com as crianças, quando eu estou dando aula com as crianças de tarde, assim, se tem muita loucura em casa, eu dou uma pausa, gurizada, já volto. Aí eu vou lá, faço alguma coisa, aqueço algum leite, sei lá, viajo na maionese e volto para a aula. Então existe essa problemática de que a família está junto sempre. E é uma problemática positiva, na verdade, né? Que a família está junto sempre, mas hoje eu tive que me isolar mais. Mas, no geral, é sempre os 5, tá todo mundo em casa, 2 meses e meio, e eu agradeço a Deus que a convivência sempre está positiva, mesmo diante do fato que eu contei para vocês, né? E o que ajuda as coisas a estarem tranquilas é que o meu sogro está bem de saúde. Então, a gente levanta a mão para o céu, porque mesmo diante dessa crise, né, está tudo tranquilo, e realmente nós temos uma equipe de médicos em Pelotas, dentro do HE, excelente. E a assistente social que nos liga todo dia para falar com a gente é uma mimosa. Ela liga para conversar com a gente, porque é quase uma UTI. A gente não pode ir lá ver. Então, é uma UTI da pandemia, na verdade. Então, ela liga e fica com a gente conversando 1 hora dentro do telefone. Liga a médica da Beneficência, liga a médica da HE, liga a assistente social que está lidando com as famílias. A gente faz live. Então, assim, o meu sogro faz gravação do celular. Tem um celular só lá dentro, porque o material também, como o vírus pega em tudo, então papel não pode entrar, por exemplo, dentro da UTI da pandemia. Existem várias situações que a gente nem imaginava que existia, só vivendo essa função na pele aí, para ver. Então, graças a Deus, está tranquilo. Então, assim, conversamos com o meu sogro numa live, onde ele está lá, cara, muito emocionado, que ele está sendo bem cuidado, está louco para sair de uma vez de lá, mas graças a Deus que esse vírus não foi tão agressivo com ele. Então, a gente louva a Deus e agradece a Deus, porque mesmo na crise, né, Deus está nos dando aí, ó, amor e paciência para viver essas situações, que é o que a gente espera que todos nós tenhamos, aí, paciência, tranquilidade. Essa palavra vai passar é uma palavra complicada, gente, porque o vai passar carrega muitas vezes um sentido pejorativo, no sentido de que vai passar, mas o que virá depois não será tão fácil assim também. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente diz vai passar. Sim, são momentos, a nossa vida ela é feita de momentos, mas o que virá depois também tem que ter reflexão, também tem que ter cuidado, também tem que ter muito zelo por nós. Então, sim, no bom sentido da palavra a gente diz vai passar, mas o que virá depois, após pandemia, todo cuidado, toda tranquilidade também para enfrentar os novos desafios que virão. Então sempre haverão novos desafios. Rafael, tu quer falar, Rafael? Eu vi que tu habilitou teu microfone, meu querido.
Não, mas é só para complementar o que tu disse, que a gente está acostumado com problemas que fogem da nossa alçada, da nossa rotina. Então a gente está acostumado, não. Essa situação aconteceu, mas eu voltei para minha vida cotidiana, minha vida rotineira. Mas essa situação é diferente de tudo que a gente não vai voltar à nossa rotina, ao cotidiano. A gente vai ter que se adaptar. E o ser humano, eu estou lendo um livro, agora eu estou totalmente, né? Eu estou lendo um livro que é sobre ficção científica, que é justamente sobre isso. É sobre um vírus também. Nunca antes visto um livro que estivesse falando tanto sobre. Então, o ser humano aprende. A nossa maior, acho que outro cachorro, a nossa maior característica, eu diria, como ser humano, é que a gente é extremamente adaptável. A gente consegue se adaptar em qualquer situação. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Eu acho que a palavra que fica é o nosso momento de se reinventar e o nosso momento de se adaptar ao que vai acontecer, né, pós-pandemia. É isso aí, meu querido. Vamos lá. Tranquilidade no coração. Aristóteles diz que a gente aprende por natureza. Olha que loucura. Então vamos aproveitar isso. Já que nós aprendemos por natureza, vamos aproveitar aí, ó, essa habilidade que a gente tem e aprender cada vez mais para viver os novos períodos da vida aí. Gente, eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado pela presença. Manda um beijo aí pro seu Alfredo aí. Ok? Beijão, agradeço a Deus, gente, por esse momento, agradeço a vocês pela parceria e pela disponibilidade, e bom trabalho para nós, gente. Sucesso, sucesso principalmente aí, ó, no atendimento a essas famílias. Que Deus dê muita sabedoria para vocês nesse momento. Beijão, eu tô indo embora, vou fechar aqui, vou encerrar, tá certo? Fiquem com Deus, tchau. Saindo em 3, 2, 1, tchau.